Boa noite, gente. Paz do Senhor Jesus. Todo mundo bem? Na paz com Cristo. Todo mundo na paz. Eu preciso entregar uma palavra para o teu coração. Eu acabei de chegar da igreja, ministrei hoje uma palavra e essa palavra está ardendo fortemente na minha alma. Eu preciso liberar para a sua vida porque meu coração está incendiado por essa palavra e eu quero abençoar você, eu quero ser canal de bênção para você. É o texto que ardeu no meu coração para hoje. Está lá em Marcos capítulo 9, o verso de número 17 em diante, que diz: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Olha o que o subtítulo desse texto fala. O subtítulo vai falar sobre Jesus curando um menino que estava endemoniado. Veja bem, Jesus aqui está expulsando um espírito maligno de um garoto, de um jovem. Esse jovem, ele não consegue falar, esse jovem também não consegue ouvir. Ele possui uma deficiência auditiva, ele possui uma deficiência na sua fala. O texto está registrado lá em Marcos, capítulo de número 9. Marcos capítulo 9, o verso é o de número 17. Marcos vai dizer que Jesus vai expulsar um espírito maligno de um menino, de forma que ele vai ser curado e vai conseguir a passar, falar e a ouvir com naturalidade. Todavia, Mateus vai dizer que esse menino, além de ser surdo, além de falar, vai dizer que constantemente ele espumava pela boca, ele rangia os seus dentes. O Evangelho de Mateus vai trazer para nós a característica de alguém que sofre com um tipo de epilepsia, né? Então os historiadores acreditam aqui que esse menino ele tinha um problema de epilepsia, né? Tanto que Mateus vai narrar a história como um jovem lunático, né? Esse jovem ele caminhava lançando o seu corpo pelas águas, lançando o seu corpo no fogo. Tudo isso porque havia uma ação maligna sobre a vida desse jovem. Um pai está desesperado, ele está tentando de todas as formas encontrar solução para o seu filho, mas ele não consegue. Até o momento que ele decide ir até Jesus. Ele vai até Jesus porque ele ouviu falar que Jesus tem o poder de curar, Jesus tem o poder de realizar milagres. A notícia de Jesus se esparrama sobre a cidade, de modo que todos estão ouvindo que Jesus tem o poder de curar e de fazer milagres. Esse pai vai até Jesus, ele está há muitos anos sofrendo. Esse garoto sofre com esse problema, tanto na fala quanto a surdez, como também esse problema, entre aspas, de epilepsia desde a infância. Porém, ele vai até Cristo. Quando ele chega até Jesus, ele vai dizer: Senhor, desesperadamente me atende, eu preciso de uma ação sua, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor venha socorrer o meu filho. Ele vai dizer que ele enviou o garoto até os discípulos de Jesus, só que os discípulos de Jesus não resolveram o problema dele. Os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio que estava sobre o jovem, todavia não conseguiram. Quando Jesus ouviu falar que o pai havia levado o problema nos discípulos e os discípulos não conseguiram resolver, Jesus ficou inquieto, ficou chateado com essa situação, de forma que ele falou para a própria geração que ali estava, os seus discípulos, e disse: por que tanta incredulidade? Que geração incrédula! Se tiveres fé como um grão de mostarda, conseguirá fazer coisas maiores, removerão montanhas. O grão de mostarda é uma das sementes menores que existe nessa terra, e Jesus estava dizendo que os discípulos não tinham uma fé nem do tamanho de um grão de mostarda para ponto de conseguir expulsar um demônio que estava sobre a vida daquele jovem. O pai vai levar o menino até Jesus. Quando o garoto chega diante da presença de Jesus, o espírito que estava sobre ele automaticamente ficou agitado, inquieto, lançou o garoto no chão. O garoto espuma pela boca, arranja os dentes
E o demônio que está sobre ele age sobre o corpo desse menino com violência. Está no texto, Marcos capítulo 9, a partir do verso 17 em diante. Jesus olha para o menino, vê o menino naquela situação deplorável, contudo vai perguntar para o pai: quanto tempo você está passando por isso? Quanto tempo essa situação está assim? Aí o pai responde a Cristo: olha, eu estou vivendo com isso, esse menino está sofrendo dessa forma desde a infância. Há muitos anos ele está vivendo nesse tempo. Há muitos anos ele está passando por isso. Ora, o garoto está sendo lançado em direção às águas, ora ele é lançado no meio das chamas, e o próprio texto diz que é o espírito que está no menino, que lança tanto ele no meio das águas, como lança ele também no meio do fogo, com a intenção de destruir o menino. Porém, contudo, o garoto não morreu, o garoto continua vivo, o garoto continua ainda de pé, com toda a enfermidade, com toda a deficiência que ele tem, o menino está vivo. Jesus pergunta mais ainda para o pai: podes crer? Você consegue crer? Porque tudo é possível aquele que crê. Aí o pai responde o que estava no coração: Senhor, me socorre, me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, ele não tinha fé suficiente para acreditar que o menino podia ser curado. Tanto tempo lutando com aquela situação que ele não conseguia ver esperança, ele não conseguia ver solução naquilo que ele estava vivendo. Jesus pergunta para ele: tu crê? Porque tudo é possível aquele que crê. Jesus então repreende o espírito que estava sobre o garoto. O demônio saiu. A Bíblia diz que o garoto vai ficar quase morto. Ele não está morto, ele fica parecendo morto. Quando o demônio sai dele, o texto diz que o menino fica como um morto, deitado, sem se mexer, sem movimento algum. Só que o garoto está vivo. Ele não morreu. Aparentemente está morto, mas ele está vivo. Jesus vai com a sua mão tocar no garoto, vai erguer o menino, vai levantar o garoto, e todos vão ficar impactados, porque a própria multidão gritava dizendo: o menino morreu. Só que na verdade ele estava vivo, ele não tinha morrido. Aí os discípulos vão perguntar: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? O pai veio até nós, procurou a nossa vida para tentar resolver esse problema. Nós não conseguimos expulsar o espírito maligno que estava sobre o menino. Aí Jesus responde dizendo: porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Preste atenção nisso aqui. Esse texto é um texto muito profético, e Deus incendiou a minha alma no meu coração nesse dia a respeito desse texto. É um texto que fala sobre libertação, é um texto que tem um punho profético, um texto que fala sobre um tratamento espiritual, tanto para a vida do filho e do pai, como daqueles que estavam ao redor vendo o que Jesus estava fazendo. Existem algumas aplicações que são muito pertinentes nesse texto. Primeiro, quando o pai chega diante de Jesus e fala: o meu filho que tem um espírito mudo. O pai chega diante de Jesus e dá o quadro do que está acontecendo com o filho. Olha, o menino, ele espuma pela boca, ele cai ao chão, ele range os dentes, é um garoto que é surdo, é um garoto que não fala. Desde a infância ele está dessa forma, ele está sofrendo desse jeito. Ele é meu filho, só que tem um espírito mudo sobre ele. Olha as palavras do pai: ele é meu filho, mas tem um espírito mudo sobre ele. Ele não tem um espírito mudo por ser meu filho. Não é um espírito mudo que faz dele um filho. Ele é um filho que tem um espírito mudo. Ele é claro, ele é meu filho. O pai é objetivo naquilo que ele fala. Ele é meu filho, mas tem um espírito mudo. Não é um espírito mudo que tem meu filho. É o meu filho que está carregando essa enfermidade. Isso aqui traz para nós algumas reflexões. Primeiro, o assumir da responsabilidade que o pai colocou. Ele é meu filho. Ele está doente, mas é meu filho.
Ele está enfermo, mas ele é meu filho. Ele está com problemas desde a infância, mas é meu filho. Ele não deixa de ser meu filho. Eu não abro mão dele por causa do momento que ele está vivendo. Eu não excluo ele por causa do momento que ele está vivendo. Eu não lanço para longe de mim por causa do momento que ele está vivendo. Ele é meu filho. Ele é filho. O que ele é meu? Ele é meu filho. Entende? Ele é meu filho que está enfermo. Não é a enfermidade que faz dele o filho. Ele é filho, mas está doente. A enfermidade é o estado que o menino vive. A deficiência é o estado que o menino vive. Mas na verdade ele não é um doente que é filho do pai. É um filho que está doente. É um filho que tem uma enfermidade. Então ele é meu filho. Eu assumo a responsabilidade. Por quê? Porque independente do que ele está passando, ele não deixa de ser meu filho. Sabe? Às vezes a pessoa quer abandonar o filho porque o filho está nas drogas. Ele não é meu filho porque bebe. Ele não é meu filho porque mente. Aí ele é um drogado. Ele não é um drogado. Ele é seu filho que pode ter problemas de drogas. Ah, mas porque ele é um beberrão. Não, ele não é um beberrão. Ele é seu filho que bebe. Ah, porque ele é um prostituto, vive traindo, ele é um traidor. Ele não é um traidor, ele é o seu filho que pode estar traindo, pode ser a sua esposa, o seu marido que está traindo. Mas o que ele é seu filho. Lembra do filho pródigo? Quando ele vendeu tudo que o pai tinha e viveu dissolutamente na terra, ele falou: como é que eu vou voltar para a casa do meu pai? Meu pai não vai me receber como filho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa dele para ser um dos trabalhadores, porque eu não tenho mérito para ser filho naquela casa. Quando ele chega diante do pai, ele fala: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não tenho mérito de ser chamado de filho, porque vendi tudo que era seu. O pai não questionou o filho, o pai não brigou com o filho. O pai simplesmente colocou anel no dedo, sandália nos pés, colocou uma roupa sobre o menino e diz: ó, vamos fazer uma festa. Por quê? Porque o meu filho estava perdido e foi achado. Ele é meu filho. Aí ele desviou, mas continua sendo filho. Ele está bebendo, está fumando, está cheirando, mas continua sendo filho. Ele está vivendo uma vida de prostituição, de droga, mas é filho. A identidade dele é identidade de filho. Tá pegando isso aqui? Aquilo que ele vive não está definindo o que ele é. Ele não é definido pelo momento. As circunstâncias não definem ele e também não alteram a sua identidade. Qual é a sua identidade? Identidade de filho. Independente do que ele está fazendo, ele continua sendo meu filho. Ele não é um drogado, ele não é ele é meu filho. Com toda a deficiência que ele está vivendo, o que na verdade ele é filho. Ele não é um doente, ele não é alguém que está... não, ele é meu filho. O estado que ele está vivendo não difere aquilo que ele é. Ele pode estar passando por momentos ruins, ele pode estar passando por uma deficiência, ele pode estar passando por uma enfermidade, mas o que ele é filho. Nada nem ninguém rouba de você o rótulo de filho. Ou melhor, a identidade de filho. Você é filho. Dependente de você caiu, você pode estar caído, mas é filho. Você pode estar desviado, mas é filho. Pode estar afastado, mas é filho. Pode estar em outro lugar, mas é filho. Você pode estar no baile funk todo drogadão, cheio de funk na cabeça, mas o Espírito está gritando: ó, tu é filho! Você é filho. 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 Você não é um vendido, você não é um drogado, você continua sendo filho. Entende? O que você está vivendo não altera a sua identidade em Cristo. Porque o diabo gosta de colocar rótulo na gente, cara. O diabo gosta de dizer: você é um drogado, você é um prostituto, você é um fofoqueiro, um mentiroso, um rancoroso, você é alguém que é mal amado. Ah, você é um doente, só vive doente. O diabo gosta de colocar rótulo na gente, sabe? Só que você não é aquilo que você vive. O momento que você vive não define aquilo que você é. Você não é o que o diabo está dizendo que você é. E você não é o que as pessoas dizem o que você é. Você é aquilo que Deus
projetou que você fosse. Você é aquilo que Deus desejou que você fosse. Você é filho marcado, eleito pelo sangue de Jesus, escolhido por Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O diabo não pode roubar de você a identidade de filho, porque você é imagem e semelhança de Deus. E Cristo Deus deu o seu único filho para que você tivesse vida eterna e pudesse ter o direito de ser chamado filho de Deus. Quem você é? Eu sou filho. Entende isso? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Não deixa o diabo tentar mudar a tua identidade. Não deixa o diabo ficar gritando no teu ouvido, falando um monte de coisa que você não é verdade. Você não é aquilo que o diabo está dizendo. Você não é o que as pessoas estão dizendo que você é. Você é aquilo que Deus determinou que você fosse. Você é filho. Você não perde a sua identidade de filho. É cair, pode estar caído, mas é um caído sendo filho. Pode estar bebendo, mas é um bebendo sendo alguém que está bebendo, mas é filho. Você não perdeu a sua identidade de filho. Não é o seu fracasso que define o que você é. Você pode ter fracassado, mas isso não diz que você é fracassado. Você pode ter vivido muitas derrotas, mas isso não quer dizer que você é um derrotado. Você pode ter vivido muitos traumas na sua vida, mas isso não significa que você é uma pessoa cheia de trauma, que define você de um doente, que não, você não é nada disso. Você é filho, sabe? Recebe essa palavra hoje. Guarda essa palavra. Não deixa o diabo mudar a identidade sua. Sabe o que o pai vai fazer? Ele vai pegar o filho que ele tem e vai levar o garoto até Jesus. Veja bem, ele leva o menino, o filho, até Jesus. Preste atenção nisso aqui. Não é levar o filho para a igreja. É levar o filho para Jesus. Que é isso, pastor? Eu estou falando sério. Não é levar o menino para a igreja. Não é levar o filho para a igreja. Não é levar teu problema para a igreja. É levar Jesus para o teu problema. Porque tem muita gente que leva a família para a igreja, mas não leva Jesus para sua família. Muita gente que está na igreja, mas não está levando Jesus para sua casa. Então, mais importante do que você ir é levar Jesus contigo. Tá pegando isso aqui? Vá para a igreja, mas leva Jesus para sua família. Tem gente que está indo para a igreja, mas não está levando Jesus para casa. Tem gente que está indo para a igreja, mas está esquecendo de levar Jesus para sua vida. Nem todos que estão na igreja estão em Cristo. Tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Agora, todos que estão em Cristo estão na igreja. É impossível você dizer que ama a Deus, que se relaciona com Deus e não tem prazer de estar na casa dele, na casa de oração, servindo a Ele, buscando a Ele, em comunhão com seus irmãos. Leva Jesus para sua família. Tem gente que solta o filho dentro da igreja e fala como é que esse garoto desviou da igreja, se eu criei ele na igreja, desde pequenininho foi colocado na igreja. Não, você não criou ele na igreja, você soltou ele na igreja. Você largou e colocou na mão de alguém, vai lá, e deixou na mão das professoras e falou, as professoras vão lá, elas que vão ministrar a aula e pronto. Você não criou teu filho na igreja. Você não levou princípios para o teu filho. Você largou ele na igreja, mas você não criou. Criar fala de educar, criar fala de ensinar, criar fala de trazer princípios. Leva Jesus para o seu filho, leva Jesus para a sua família. Como esse pai teve o interesse de levar Jesus para a vida do seu filho. Aí o pai vai dizer, mas eu tentei levar um menino para os seus discípulos. Eu levei o meu filho para os seus discípulos, só que os seus discípulos não expulsaram o demônio dele. Olha que forte isso. Os discípulos não expulsaram o demônio do garoto. Por que os discípulos não conseguiram ter autoridade para expulsar o espírito maligno do menino? A resposta é simples. É que não adianta procurar discípulo. Quem vai resolver é Jesus. Eu vou repetir isso. Não adianta procurar discípulo. Quem vai resolver é Jesus. Você já procurou pastor, já procurou papai, mamãe. Só está faltando você procurar Jesus.
Os discípulos não resolvem porque eles não têm autonomia para resolver naquele momento. Quem vai resolver é Jesus. Tem coisa que discípulo não resolve. Tem coisa que só quem resolve é Jesus. Porque você procura teu pastor, procura teu líder, pede teu pastor para orar por você, coloca os teus problemas na mão das pessoas, só que as pessoas não resolvem e nem vão resolver. Porque não são as pessoas que vão resolver o teu problema. Quem vai resolver o seu problema é Jesus. Leva seu filho para Jesus. Leva Cristo para o centro do teu problema. Leva Cristo para o centro das suas adversidades. Porque não são os discípulos de Jesus que vão resolver, é o próprio Cristo. Você está fazendo as pessoas de bengalas espirituais, cara. Você está se pendurando em pastor, está se pendurando em líder de oração, está se pendurando no irmão que ora, que busca. Cara, Deus pode ouvir ele, mas Deus não quer ouvir ele, Deus quer ouvir você, cara. Deus quer escutar você. Deus quer ouvir a tua oração. É o teu clamor. Mas meu pastor tem mais intimidade do que eu posso até crer que ele tenha mais maturidade na fé do que você. Mas não é a oração do teu pastor que Deus quer ouvir. Não é o clamor do teu pastor que Deus quer ouvir. Deus quer ouvir o seu clamor, a sua oração. Então quem tem que interceder pelos seus problemas é você mesmo. Não é A, não é B, não é C, não é irmã da oração, não é irmão do coque, é irmã do mistério. É você que tem que orar. Tem coisas que Deus só vai escutar você. Não adianta pastor orar, não adianta teu líder orar, não adianta chamar a irmã de oração, não adianta fazer campanha na tua casa, não adianta levar um grupo de... Não, é você que tem que se posicionar. Você levanta, pega o garoto e vai até Jesus. Você que tem que ter um posicionamento para que haja paz na tua vida, para que haja paz no teu coração. O que o pai fez? Pegou um menino, levou o garoto até Jesus e disse: ô Cristo, eu trouxe ele para os discípulos não expulsaram o demônio que está nele. Aí pegou um menino e levou até Jesus. O texto diz que quando o garoto chegou diante de Jesus, ele começou a se agitar, ficar inquieto, começou a babar, a ranger os dentes e caiu no chão. Começou a tremer diante de Jesus. O espírito que estava sobre o jovem, o demônio que estava no jovem, ficou agitado, de modo que jogou o garoto no chão, assim que ele viu Jesus. Deu para pegar isso aqui? Quanto mais perto de Jesus, mais agitados os demônios ficam. Vou repetir isso aqui. Quanto mais perto de Jesus, mais agitados os espíritos malignos ficam. Vou repetir pela última vez. Quanto mais perto de Jesus, mais agitados os demônios ficam. Por que o jovem ficou agitado, inquieto, e o espírito que está nele jogou o garoto para o chão? Porque os demônios ficam agitados na presença de Jesus. Os demônios não suportam o nome de Jesus. O nome de Jesus agita os demônios. Demônios não conseguem ficar de pé diante do Cristo. Todos caem. Por isso que Jesus, ele trouxe inquietação para o coração do jovem. Porque não era o jovem, é o que está nele. O que está nele que ficou agitado. Os demônios não conseguem ficar permanecendo de pé diante de Cristo. Deu para pegar isso aqui? O diabo, ele começa a ficar inquieto quando ele vê que você está levando os seus problemas para perto de Jesus. Você quer ver uma coisa? Quando você disse que ia para a igreja, as coisas começaram a se agitar na tua casa, não foi? Quando você disse assim, eu vou orar, teu telefone começou a tocar. Quando você falou, eu vou ler Bíblia, teu WhatsApp não parou, não foi? Quando você disse assim, eu vou buscar o Senhor hoje, eu vou dobrar o joelho, rapaz, parece que levantou tanto problema para isso não acontecer. Você disse assim, eu vou começar uma campanha na igreja, e você enfrentou uma guerra dentro de casa. Por quê? Porque os demônios ficam agitados quando percebem que Jesus está perto. Quanto mais perto você está de Jesus, mais inquietos os demônios ficam. Os demônios não suportam saber que Jesus está perto.
quanto mais você busca Deus, quanto mais você busca Cristo, quanto mais você coloca a tua vida centralizada nele, mais o diabo fica inquieto. Agora você pode perceber, se você estivesse no mundão, se estivesse praticando as coisas do mundo, você não ia enfrentar nada disso, não ia passar por nada disso. Na verdade, tem gente que está no mundo e nem sente que tem diabo, nem acha que diabo existe. A vida é tão normal, é tudo tão natural, né? Mas basta você dizer assim: eu vou para a igreja e vou me aproximar de Jesus. Quanta guerra tu enfrenta, cara. É gente que vem de tudo quanto é canto para tentar tirar você da direção. É confusão que aparece no meio da história. É gente que te liga para te chamar pro baile. É problema, meu Deus, é tanta gente que tenta tirar você do foco. Por quê? Porque os demônios não suportam saber que você está perto de Jesus. Quando você se aproxima de Jesus, os demônios ficam inquietos, se desesperam. Por que, Santana, que eles se desesperam? Porque eles sabem que vão perder a guerra. Eles sabem que vão perder a batalha, porque o que está em você é muito maior. Então eles querem fazer de tudo para que não percam, para que você não alcance a libertação. Então ele muda o caminho, ele muda a direção, ele coloca a gente no teu caminho. É alguém que te liga em cima da hora, é coisas que aparecem, é propostas, são pessoas, é namorado, é gente que vem no teu caminho para você não se encontrar com Jesus. Não, ele não pode se encontrar com Jesus. Eu vou colocar gente no caminho dele, eu vou abrir portas para ele, eu vou colocar gente do lado dele, eu vou dar dinheiro na mão dele, eu vou colocar fama na mão dele, eu não sei, eu vou criar um baile, eu vou criar um funk, eu vou tirar de tudo quanto é lugar para ele não ir até Jesus. Ele não pode ir até Jesus, ele não tem que ouvir a palavra, ele não pode chegar perto de Cristo, porque se você chegar perto do Cristo, os demônios começam a estremecerem. Eles não suportam Cristo. Eles sabem que Jesus vai trazer libertação, eles vão perder a guerra na tua vida. É por isso que tu tá enfrentando uma batalha, cara. Por isso que tá uma luta para você ir para a igreja. Você fala 50 vezes que vai e não vai. Por quê? Porque os demônios sabem que vão perder. E vão perder. E vão perder porque você continua sendo filho. E Deus não vai perder você para o mundo. Eu vou repetir isso: Deus não vai perder você para o mundo. Agora escute isso aqui, irmão. Escute isso aqui. Preste atenção. Você não pega isso aqui em YouTube, isso aqui em Facebook. Isso aqui você só tira debaixo de oração, de discernimento espiritual. Você não ouve isso, não. É coisa que Deus fala. Olha que interessante, que profundo isso que Deus vai falar com a gente agora. O pai leva o filho até Jesus. O garoto manifesta o demônio, cai no chão, range os dentes, espuma pela boca, tem um ataque epilético, porque ele sofria desse tipo de problema. Mateus vai dizer que ele era um lunático. Logo Marcos vai dizer que ele era surdo, ele é mudo, mas ele possui outros tipos de enfermidade. Ele cai no chão. Aí você acha o quê? Que Jesus vai chegar e vai expulsar o demônio do garoto. Que o menino está caído no chão, a multidão está vendo, o espírito maligno está sobre a vida dele, ele está babando, está espumando. E aí? O que Jesus vai fazer? Vai chegar e vai expulsar logo o demônio? Vai, não. Jesus chega e conversa com o pai. Mas que estranho isso. Jesus está vendo o jovem caído no chão, espumando pela boca, o garoto manifestado, caiu na terra. Em vez de Jesus chegar e expulsar logo o demônio, ele vai conversar com o pai. Capítulo 9, versículo de número 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que ele sucede? Em outras palavras, Jesus está perguntando: quanto tempo está assim? Quanto tempo que esse garoto está dessa forma? Não é estranho isso aqui? Porque o menino está manifestado no chão, está espumando pela boca, o garoto está caído no chão. Em vez de Jesus chegar a expulsar o demônio, Jesus vai no pai e vai conversar com o pai. E a pergunta de Jesus é: quanto tempo ele está assim? Quanto tempo? Aí o pai responde: ele está assim desde a infância. Perceba, Jesus aqui, ele está deixando de dar atenção para o garoto para dar atenção para o pai. Mas espera aí, o foco do texto não é um menino que está endemoniado.
O foco do texto não é o garoto que está caído no chão. O foco do texto não é o menino que está ali manifestado. Por que Jesus não chega e expulso de uma vez e vai conversar com o pai? Ainda pergunta para o pai, quanto tempo está assim? Quanto tempo ele sofre dessa maneira? Cara, e Deus falou algo comigo muito forte. Por quê? Porque o pai só foi até Jesus por causa do problema com o menino. Aí ele chega diante de Jesus achando o quê? Que Jesus vai chegar e vai expulsar logo o demônio e vai resolver o problema dele, que o problema na cabeça dele é o menino. Só que Jesus vê algo muito além e percebe que antes de tratar do garoto, ele tinha que tratar com o pai. Ele pergunta para o pai, quanto tempo o garoto está assim? Você crê? Você tem fé? Porque tudo é possível aquele que crê. Aí o pai começa a dizer, não, Senhor, me ajude na minha incredulidade, eu não consigo crer. O pai vai dizer, eu não tenho mais fé. Então Jesus está tratando com o pai, está ensinando o pai. Por quê? Porque o pai não consegue mais crer, o pai não consegue mais acreditar. É tanto tempo sofrendo com aquele menino que não consegue ter mais uma esperança de uma solução. A expectativa está de ver um menino curado. Só que Jesus não está preocupado agora em expulsar o demônio do garoto. Jesus está preocupado em primeiro tratar com o pai. Ele precisa tratar com o pai. Porque o pai não tem mais fé. Sabe? Às vezes você vai para a igreja para procurar resposta para a vida de alguém e na verdade você descobre que Jesus queria primeiro tratar com você. Você vai para a igreja procurar libertação para o teu pai, mas na verdade a primeira libertação Deus queria dar para você. Você procura Jesus porque tem alguém doente dentro de casa. Aí Jesus está dizendo, você está mais doente do que o cara que está doente. Que estranho isso, porque o menino está desde a infância sofrendo. Só que Jesus está preocupado com o coração do pai. Não é só o menino que sofre. O pai está sofrendo durante muitos anos. Não é só o garoto que está sofrendo. O pai está muito tempo carregando isso no coração. E Jesus está vendo e pergunta para ele, quanto tempo isso está assim? Quanto tempo você está carregando isso no teu peito? Quanto tempo você está sofrendo com isso? Quanto tempo essa dor está consumindo a tua alma? Quanto tempo que você carrega esse sentimento e não consegue mais viver por causa do filho? Os problemas tomaram a tua paz, tomaram o teu sono, você perdeu a vontade de viver, vive em prol do garoto, o garoto é um doente, é um deficiente, só que é teu filho, então mexe contigo. E é pior para você porque você sendo pai, você não consegue resolver. Porque seria talvez melhor para o pai passar pelo que o filho está passando do que ver o próprio filho sofrendo dessa forma. Aí você percebe que antes de Jesus tratar com o filho, ele precisa primeiro tratar com o pai. Há um interesse de Deus em tratar com você. Sabe, cara, essa é a principal proposta do Evangelho. Jesus não trata com o outro se primeiro não tratar comigo. Jesus não tem interesse em curar o outro se primeiro não curar aqui dentro. Jesus não tem interesse em libertar o outro se primeiro não libertar aqui dentro. Jesus não tem interesse em salvar o próximo se primeiro não salvar aqui dentro. O primeiro interesse de Jesus é tratar comigo. Você procura Jesus por causa dos seus problemas. Você procura Jesus porque você quer libertação para alguém da tua casa, mas na verdade Jesus está dizendo, eu preciso tratar do teu coração. Quanto tempo isso está assim? Em outras palavras, Jesus queria que ele confessasse o que estava machucando ele. Quanto tempo isso está assim? Aí o próprio pai vai dizer, olha, esse garoto está assim dessa forma desde a infância. Outra hora o espírito que está nele joga o garoto em cima das águas, outra hora joga o garoto em cima do fogo. Eu não aguento ver meu filho agir dessa forma. Jesus quer que ele confesse, que ele expresse o que ele está sentindo, que ele fale, que ele confesse quanto tempo isso machuca. Fala para mim, quanto tempo isso está te machucando? Quanto tempo isso está te ferindo? Quanto tempo isso está doendo na tua alma? Fala. Você já falou para todo mundo, mas não falou para Jesus. Chorar você chorou muito, mas não disse para Jesus.
Você falou pro pastor, procurou teu melhor amigo, conversou com fulano pelo WhatsApp, chorou com fulano, procurou Deltrano, foi na casa de Deltrano, falou tudo que tinha que falar. Você só não procurou Jesus ainda. Conta para Jesus. Quanto tempo isso está assim? Quanto tempo você sofre? Quanto tempo que você está carregando essa dor no teu peito? Quanto tempo você está sozinha dentro dessa casa? Quanto tempo você está sendo forte? Quanto tempo você está tentando mostrar para os outros que você não está sentindo nada, quando na verdade você está cercado de problemas e teu coração está sangrando? Você está demonstrando ser forte para os outros, para tentar ajudar aqueles que estão passando por dificuldade. Mas Jesus sabe que na verdade o teu coração está sangrando. Aí Jesus pergunta para o Pai: quanto tempo está assim? Quanto tempo você está carregando isso na tua alma? Quanto tempo que você está carregando isso no teu espírito? Por quê? Porque Jesus tem interesse de tirar isso do teu coração. Jesus tem interesse em arrancar essa dor da tua alma, esse bolo que está aqui, ó, que está queimando aqui dentro, cara. Se arrancou no teu espírito, que você não consegue perdoar, sabe? Que você não consegue abraçar. É 5 anos sem falar com o pai, é 10 anos sem falar com o pai, e não consegue ter um relacionamento com a pessoa. É um rancor que está te consumindo. Aí você diz que ama, mas não quer ficar perto. Diz que ama, mas não quer estar junto. Diz que perdoou, mas não consegue olhar nos olhos. Ah, cara, você vai dizer para mim que você perdoou? O Pai sabe o que está guardado no teu coração. Ó, desde a infância o menino sofrendo por isso. Desde a infância o pai sabia que o garoto estava passando por isso. Jesus sabe que durante muitos anos isso está carregando no teu coração. E você guardou isso e ninguém sabe, mas o pai sabe. Aí o pai está perguntando: quanto tempo isso te machuca? Conta para mim. Quanto tempo isso está assim? Fala para mim. Por quê? Porque eu quero tirar o peso daqui. Eu quero arrancar a dor daqui. Eu quero sarar a tua alma. Eu quero sarar o teu espírito. Eu quero curar a tua mente. Eu acho que você não entendeu ainda. Deus está interessado em trazer paz para a tua alma. Deus está interessado em curar você. Deus está interessado em fazer você ser feliz. Deus está interessado em mudar a sua vida sentimental, em mudar teu casamento, em mudar a tua família. Deus não quer que você viva com esse rancor no teu peito, com esse sofrimento na tua alma. Há um interesse de Deus de você ser livre dessa dor, de você ser livre desse sofrimento, de você ser livre dessa raiz de amargura que está te consumindo, te matando, te destruindo. Há um interesse de Deus para que você seja livre disso e que tenha paz no teu coração e viva uma nova vida com Ele, porque muitos conhecem o teu sorriso, mas Jesus sabe como está teu coração. Então Jesus pergunta: quanto tempo isso está assim? Quanto tempo você sofre com isso? Por quê? Porque eu quero tirar isso hoje de você. Eu quero arrancar isso hoje da tua alma. Eu quero libertar você, eu quero curar você, eu quero transformar, eu quero sarar você, eu quero restaurar você. Eu tenho algo novo para você, eu tenho um novo tempo para você. Mas Jesus cura meu filho, Jesus liberta meu pai, Jesus salva minha mãe, Jesus muda a história do meu pai. Jesus, são muitos anos, toca em fulano, levanta fulano, cura fulano. Jesus faz isso na vida do meu pai. Jesus está falando: cara, você não está entendendo. Eu vou mudar a sua família. Mas antes de mudar a sua família, eu tenho interesse em mudar você. Antes de eu salvar ele, eu quero salvar você. Antes de eu arrancar isso do coração dele, eu quero arrancar do teu primeiro. Há um interesse de Deus em fazer você ser livre, em fazer você aumentar a tua fé, em gerar na sua vida uma expectativa maior de fé, a ser transformado, a ser liberto. Aí Jesus pergunta para o garoto: podes crer? Pergunta para o garoto, não, pergunta para o pai: podes crer? Porque tudo é possível aquele que crê. Aí olha o que o pai vai dizer para Jesus. O Espírito que está sobre ele, Jesus, uma hora lança o garoto no meio das águas, outra hora lança o garoto no meio do fogo. E fica assim, lançando para a água, lançando no fogo, lançando na água, lançando no fogo. E desde a infância, Jesus, ele sofre com isso.
O pai está dizendo: lança na água, lança no fogo. O espírito que está sobre o menino tenta afogar ele nas águas, tenta queimar ele no fogo. Aí o próprio texto diz que o espírito faz isso com a intenção de destruir o menino. E a pergunta que não quer calar é: por que o menino não morreu ainda? Por que o menino não foi destruído ainda? Se desde a infância o diabo está trabalhando para levar o menino para as águas, afogar o menino, lançar o menino no fogo, queimar o menino, e o garoto não morre, como é que pode sofrer tanto e não morrer? Por que o menino não morre? A resposta é simples: é porque Deus não deixa. Vou repetir isso. Por que o garoto não morre? Porque Deus não deixa. Vou repetir por último. Por que o menino não morre? Se o espírito que está nele lança ele no meio das águas, lança ele no meio do fogo, ele não morre. É porque Deus não deixa. Deus não deixa, cara. Se dependesse da vontade do diabo, já estava morta há muito tempo. Se dependesse da intenção do diabo, já estava destruído há muito tempo. Por que não está destruído? Porque Deus não deixa. Por que o carro não levou? Por que o acidente não matou? Por que a bala perdida não atingiu? Por que a enfermidade que ele teve não levou ele a óbito? Como é que pode passar tanta coisa e sobreviver? Deus não deixa. Deus não deixa. Não deixa. Deus não deixa. Não deixa. Não deixa. Deus não deixa. Não deixa porque tem um propósito. Não deixa porque tem um porquê. O diabo lança nas águas, lança no fogo, mas não mata. Leva para cá, leva para o outro, mas não mata. Faz o que quer fazer, mas não mata. Leva para um canto, leva para o outro, passa por acidente e corre risco de morte, mas não mata. Por que não mata? Porque Deus não deixa. Tentou de várias formas. O diabo quer? Quer. Ele tem intenção de destruir muita coisa. Mas por que ele não consegue? Porque Deus não deixa. O diabo tenta, mas Deus não deixa. Não permite. Podes crer? Jesus pergunta para o pai: podes crer? Pode crer que esse menino pode ser liberto? Pode crer que esse menino pode ser curado? Você crê? Porque tudo é possível àquele que crê. Aí o pai vai dizer: Senhor, mas me ajude na minha me ajude me ajude na minha incredulidade. Eu não consigo crer na cura desse menino. Por quê? Porque eu já passei tanto tempo lutando. Mas é para tanto lugar que eu já levei o filho. É para tanta coisa que eu já levei esse menino, que eu não consigo crer que esse menino vai ser curado. Só que Jesus está falando: você consegue manter a fé? Consegue. Porque a fé é acreditar naquilo que você não está vendo. Você consegue crer que esse menino vai ser curado, que ele vai ser liberto, que ele vai ser salvo, que ele vai ser sarado dessa enfermidade? Jesus pergunta para ele. Aí Jesus expulsa o espírito maligno que estava sobre a vida do menino. Assim que o demônio sai, o texto diz que o garoto fica totalmente caído no chão e não age, não fala, não se manifesta. Aparentemente parece que ele está morto. Tanto que quem está na multidão olhando vai dizer: esse menino está morto. Só que o texto vai dizer que quando o diabo saiu do corpo do menino, o menino ficou como um morto. Veja bem, o garoto ficou como um morto. Quem está olhando de longe da multidão está dizendo: ih, morreu o garoto, hein? Jesus foi lá, deu um grito, expulsou o menino, expulsou o demônio. O menino morreu. Morreu, hein? Só que o texto diz que quando o diabo saiu, deixou ele como um morto. Não matou ele. Ele ficou como um morto. Parece que está morto, mas está vivo. Parece que está morto, acabado, destruído, mas na verdade está vivo. Está com a aparência que está morto porque não fala, não age, não se levanta, não se manifesta. Então, olhando para o garoto, eu estou achando que o menino morreu. Só que o menino está vivo. O menino está vivo. O diabo não matou ele, o diabo deixou ele como morto. Ele parece morto, mas está vivo. Não pode matar. É Deus que determina a vida.
Porque tem gente que está olhando para você e está dizendo assim, já morreu há muito tempo. O casamento dela está morto há muito tempo. Filho, tem mais jeito para aquele garoto não, vai morrer nas drogas. O pai vai morrer de câncer. A mãe, tem mais jeito não, está morta. Parece morta. Parece morto. Está até parecendo morto. Só que não está morto. Tem aparência de morto, não fala, não age, não se mexe, mas não está morto. Jesus chega diante do menino e o texto diz que Jesus tomou ele pela mão e ergueu o garoto. Jesus toma o menino pela mão e ergue o menino, e ergue o garoto, levanta o garoto. Ué, mas não estava morto, mas Jesus ergueu. Mas não estava caído, mas Jesus ergueu. E ergueu com o quê? Ergueu com a mão, amigo. Ergueu sozinho, ergueu com a mão. Todo mundo dizendo que estava morto, todo mundo dizendo que estava caído, mas Jesus veio com a mão e levantou. A mesma mão que levantou o menino vai levantar a tua história. Não, vou repetir isso aqui. A mesma mão que levantou o garoto vai levantar a tua história. A mesma mão que levantou o menino vai mudar teu casamento. Você está me ouvindo bem? A mesma mão que levantou o menino vai libertar teu pai, vai tirar teus filhos das drogas, vai libertar tua mãe, teu tio. O câncer não vai levar essa pessoa da tua família. O divórcio não vai permanecer no teu casamento. A sua família não será conhecida como uma casa de desgraça. Você não vai viver como um doente, uma pessoa traumatizada, que não consegue ser feliz, que não consegue romper. A mesma mão que levantou o menino vai levantar você, vai levantar a tua história. Aí as pessoas vão dizer, mas não estava morta? Mas não estava acabada? Não tinha desgraçado tudo? Não está tudo terminado? Até parecia morto, mas Jesus chegou na história e com a sua mão Ele me ergueu, Ele me levantou, Ele fez por mim aquilo que eu não podia fazer. Ele mudou a minha história, Ele mudou meu coração, Ele me salvou, salvou a minha casa, deixou a minha família transformada. E quem alguém um dia reconhecia esse menino como um lunático, que vivia se lançando no meio das águas, que vivia no meio do fogo, agora está vendo um garoto saudável, está vendo um menino normal, está vendo um jovem brincando, está vendo um garoto que foi transformado pela mão do Cristo. Por isso não desista ainda. Não desista do teu casamento, não desista do teu filho, não desista do teu pai, não desista da tua mão, da tua mãe, porque a mesma mão que levantou o menino é a mão que vai levantar você. Aguenta mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Questão de tempo, que essa mão vai levantar a tua história. Tempo, questão de tempo assim. Essa mão vai levantar você. Vai levantar a tua família, vai mudar tudo, vai transformar a sua vida. Mas vai tratar primeiro aqui, aqui dentro. O mais importante para Jesus aqui não é Ele expulsar o demônio do garoto. É Ele colocar fé no coração do Pai. Você crê, Pai, que eu posso mudar essa história? Você crê, Pai, que eu posso mudar esse problema? Que eu posso levantar o garoto? Jesus sabe que o menino vai andar. Jesus sabe que o menino vai falar. Jesus sabe que aquele espírito que está trazendo epilepsia para o garoto vai sair. Jesus sabe de tudo isso. Jesus é Deus. Ele tem ciência do que vai acontecer. Só que Jesus está preocupado em tratar com o coração do Pai. Jesus não quer tratar com o garoto se primeiro não tratar com o Pai. Jesus vai tratar com muita gente da tua família. Mas antes dele tratar com todo mundo, Ele tem interesse em primeiro tratar com você. Recebe essa palavra nesse domingo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu ministério. Eu não podia deixar de não entregar essa palavra para você. Eu ministrei essa palavra hoje na minha igreja. E eu tinha que ministrar sobre a sua vida, abençoar você, assim como a minha igreja foi abençoada. Deus te abençoe, fica na paz. Fica firme. Desiste não.